Vamos falar agora do Saidão da Páscoa aqui no nosso telão. Joga aqui participação do ouvinte, do telespectador, do nosso Cidade Alerta, Afonso Freitas. Henrique, com tanta criminalidade no dia a dia, amanhã vai ter Saidão. Misericórdia. Tá aí a opinião do Afonso Freitas. Não é fácil, Afonso, mas é lei, não é isso? É lei. A reportagem de Jéssica Nascimento vai explicar o que é o Saidão de Presos e como funciona. Ele existe desde 1984 e você vai saber como os presos são monitorados. Veja. Pelo menos 5 vezes por ano, desde 1984, presos que estão em regime semiaberto têm direito ao saidão ou saidinha. E quando isso acontece, principalmente em casos que chocaram o país, como o da Suzane von Richthofen, que matou os pais, ou do casal Alexandre Nardoni e Ana Jatobá, que assassinaram a menina Isabela, muitos se questionam: esse benefício realmente é necessário? É justo? Eu acho que eles não deviam sair. Se eles estão lá, eles têm que pagar pelo que eles fizeram e é um risco para a gente. Eu acho que a pessoa tem que sair, tem que ter uma oportunidade de recomeçar tudo do zero de novo. Não é porque cometeu um crime que a pessoa vai sempre cometer o mesmo erro, né? A pessoa tem que ter uma oportunidade de novo aí. O saidão é uma norma dos direitos humanos aí que, infelizmente beneficia esses delinquentes que vão para a rua. Poucos realmente querem socializar. O que eu acho engraçado é que eles pregam tanto que deve haver oportunidade a eles, mas o cara que morre num latrocínio, ele não tem oportunidade de sair para ver a família, para nada. Eu acho que a gente tem que avaliar cada caso como um caso separado, até porque os crimes não foram cometidos de forma coletiva. Então, assim, alguns merecem sim o saidão, outros não. A forma que eu acredito que o governo poderia proteger a sociedade daqueles que a gente sabe que são mal intencionados é com tornozeleira eletrônica, fazer um controle melhor. Pelas regras atuais de progressão do regime penitenciário previstas por lei, presos com bom comportamento, que já cumpriram parte da pena e estão em regime semiaberto, como Suzane, têm direito ao benefício. Entre os motivos legais que permitem os saidões estão a participação dessas pessoas em atividades que promovam um retorno ao convívio social, a frequência em ensino regular e a visita à família. Neste último caso, as saídas ocorrem tradicionalmente em feriados e datas festivas, como a Páscoa, Dia das Mães e Natal. E por meio desse benefício, a gente testa o reingresso paulatino desse indivíduo na vida em sociedade. Então, quando ele alcança o regime semiaberto, se ele atende o requisito objetivo, que é o cumprimento de 1/6 ou de 1/4 da pena, a depender da primariedade ou da reincidência, aliado ao bom comportamento, então se ele atende esses 2 requisitos, ele passa a poder sair algumas vezes no ano para visitar a família, para poder estudar e atividades que contribuam para o seu retorno paulatino para a vida em sociedade, com fiscalização, é claro, da Vara de Execuções Penais e das Forças de Segurança. O terceiro saidão de 2023 já começa nesta quinta-feira para que os presos possam passar o feriado da Páscoa em casa. Pelo menos 1.850 pessoas serão beneficiadas, mas elas precisam retornar aos presídios na próxima segunda-feira. E do lado de fora, precisam seguir uma série de regras. Não podem beber nem usarem drogas, também não podem atrasar quando retornarem à cadeia, não podem frequentar festas, bares, tampouco portarem armas. E também, claro, não podem praticar outros crimes. Caso os presos não respeitem esses itens, perdem o benefício do saidão. Caso os presos também não retornem na data combinada, são considerados foragidos. Quem faz esse controle aqui no DF é a Secretaria de Administração Penitenciária, a SEAP. No ano passado, a taxa de evasão variou de 0,83% a 2,7%.
um número considerado baixo, segundo o governo. Aqui no Distrito Federal, a taxa de evasão do saidão ela é uma taxa abaixo da média nacional e a gente atribui isso ao trabalho da Polícia Penal, que durante os dias de saidão fiscaliza intensamente os presos para garantir que todas as determinações da Vara de Execuções Penais sejam cumpridas. Neste ano, no último saidão realizado em março, 31 presos não voltaram aos presídios aqui no Distrito Federal. Até agora, 7 foram capturados. Pela internet, a SEAP disponibiliza a foto de todos os foragidos, para que a população possa também ajudar. Sim, a nossa equipe de recapturas, ela trabalha incansavelmente. Então, assim, no mês de março, por exemplo, a gente recapturou 35 presos e desses 35, 7 tinham sido foragidos do próprio saidão do mês. Então, a gente trabalha incansavelmente para trazer de volta. Quem tem um problema na justiça vai ter que cumprir e vai ter que ficar dentro das grades. Presos com bom comportamento também podem solicitar uma autorização para estudar, pedido que também será analisado conjuntamente entre o juiz e a diretoria do presídio, sendo que o condenado só poderá estudar na região onde cumpre a pena e só sairá da prisão no horário de aula. É o caso de Suzane von Richthofen, que cursa farmácia desde 2021 em uma universidade em Taubaté, mesma região onde cumpre a pena. Os presos que estudam e que, quando recebem o benefício do saidão, eles podem retornar após as aulas na segunda-feira de manhã. Os outros presos às 10 horas e quem tem direito ao trabalho externo retorna após o expediente. É válido mencionar que o trabalho externo também é fiscalizado, então as equipes dos policiais penais vão ao trabalho dos custodiados verificar se eles realmente estão lá. Esse especialista em segurança pública avalia como é feito o saidão aqui no Distrito Federal e o que poderia melhorar. É muito válido que repensemos, que modernizemos e que haja, mesmo que a contragosto de alguns, um investimento para que aquele criminoso, aquela pessoa que precisa ser recuperada, não volte para o crime.